Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 10º domingo do tempo comum. Chamados a construir o reino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: todos podem ser chamados a construir o reino. Não fecheis o coração, escutai a sua voz. O evangelista Mateus costuma agrupar os ensinamentos de Jesus em discursos. Esse é seu estilo e sua característica. Agora, Mateus nos introduz no discurso do envio missionário, contando-nos como ele próprio foi chamado pelo Mestre. Mateus era um publicano, isto é, um assalariado dos romanos, que cobrava dos judeus os impostos devidos a Roma. E como os publicanos ganhavam sobre a soma arrecadada, Mateus fazia uma cobrança rigorosa. Os publicanos eram odiados, porque estavam a serviço de estrangeiros, coisas vergonhosas para os judeus. Por isso mesmo, eram tidos como pecadores públicos, com quem não se podia ter relacionamento amigo. Depois, eram implacáveis na arrecadação. Nunca se ouviu dizer que alguém gostasse de pagar impostos arbitrários e exorbitantes. Marcos e Lucas dizem que Mateus tinha um segundo nome, Levi. Marcos diz que trabalhava em Cafarnaum e que o pai se chamava Alfeu. Jesus havia já escolhido outros apóstolos, também todos como pecadores, pela profissão que exerciam. Pedro, André, João e Tiago eram pescadores, e os pescadores eram considerados permanentemente impuros. Escolheu um publicano e declarou aos escandalizados: os doentes precisam de médico. Unidade no meio do pluralismo. Para Jesus, não é a pureza legal que conta, mas a pureza do coração, isto é, a amizade com Deus, e não coisas externas, como o alimento e o trabalho que fazemos, que contaminam, mas a maldade do coração. Também não são os ritos que purificam, mas a graça de Deus. A simples presença de Jesus, encarnação da graça divina, tinha força purificadora. Na última ceia, Jesus o diz claramente: vós estáis limpos pela força da palavra que vos tenho anunciado. O fato de Jesus haver escolhido como apóstolos gente considerada como pecadora era uma das razões de os saduceus, escribas e chefes dos povos desconfiarem de Jesus. Isso faz lembrar o tempo da ditadura no Brasil. Muita gente era considerada comunista pelo fato de trabalhar entre os pobres e defendê-los. Para o regime, eram pecadores públicos. Como seria considerado hoje a Igreja do Papa Francisco, uma igreja dos pobres para os pobres? Havia um bispo de cidade grande que visitava constantemente os presos políticos no cárcere. Não era raro ouvir-se: o bispo é vermelho, porque apadrinha comunistas. Repetia-se o quadro do Evangelho. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este homem acolhe gente de má
fama e come com eles. Seja essa a primeira grande lição do Evangelho de hoje. O fato de alguém não pensar como eu, não observar o que eu observo, não rezar como eu rezo, não pensar como eu penso, não significa que esteja errado e seja merecedor da condenação vindo da sociedade e ou de Deus. A grande diversidade de plantas e animais pode também lembrar do direito à diversidade entre as criaturas humanas. Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Nós podemos viver na unidade, no meio do pluralismo. Misericórdia, uma condição do apóstolo. Jesus não apenas se aproximou de Mateus, não apenas mostrou tolerância, mas foi além e pede-nos para irmos também além. Sentou-se à mesa de Mateus e ceou com ele. Comer com alguém, na Sagrada Escritura e na cultura antiga do Oriente, significava ser amigo, ser íntimo, ser da família. Por isso, Jesus comparou o reino dos céus a um banquete, em que todos formam uma comunhão entre si e com Deus. Compreende-se o escândalo dos fariseus, e Jesus apressou-se em dar a explicação. Comparou-se ao médico cuja função é curar. Se ao julgamento dos fariseus, os publicanos e pecadores, sentados à mesa com Jesus, eram pessoas de religião impura, seria exatamente para eles que Jesus viera. E como para os fariseus valia muito a autoridade dos profetas, Jesus usou Oséias, cuja profecia girava em torno da justiça, da fidelidade e do amor. Eu quero amor e não holocausto, disse o profeta. A frase do profeta vem dentro de um contexto de conversão, de retorno do povo ao Senhor. Ora, a medicina trazida por Jesus é exatamente a conversão, que de forma nenhuma se resume em atos rituais externos, mas em um reconhecimento interior do pecado que fazemos e da graça que nos é oferecida por Deus. É um ato do coração, isto é, de nossa pessoa inteira. Só depois desse reconhecimento poderão vir o rito, um sinal externo e até público, que nos ajudem na fidelidade a Deus. O Senhor aproxima-se de nós como Jesus de Mateus. Ceia conosco, abre seu coração. Seja essa a segunda grande lição de hoje. Deus se aproxima de nós sem dedo acusador, ama-nos, abre-nos seu coração, espera de que nós voltemos para Ele e nos lavemos na sua graça. Esse comportamento de Jesus se chama misericórdia. O mesmo comportamento devemos ter nós para com o próximo. Não segregar ninguém, não medir sua maldade com a métrica da santidade que pensamos ter. Aproximar-se, acolher o outro. Essa atitude de ternura vale mais que holocaustos. A solidariedade, que o Evangelho chama misericórdia, é o mais eficiente remédio para a alma e para o corpo. Mateus, modelo de prontidão. Jesus disse a Mateus, Levi, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. A narração não podia ser mais sucinta e a lição mais completa. O convite parte de Jesus. Deus sempre está na ponta de todos os chamados e de todas as iniciativas. Ele disse na última ceia, no discurso testamento, não fosse vós
que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos dei um destino. Essa é a terceira lição do dia de hoje. Sem ferir nossa liberdade. Deus nos chama, mostra-nos um caminho, oferece-nos um destino e dispõe-se a caminhar conosco e a tirar nossas dúvidas. Lemos no Apocalipse uma passagem dentro de um contexto de conversão que descreve simbólica e lindamente o aproximar-se de Jesus para fazer-nos um convite. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos juntos. Essa é outra lição. O Apocalipse fala em ouvir a voz e abrir a porta. A consequência será sentar-se à mesa com o Senhor. E o Evangelho de hoje nos conta como Mateus ouviu o convite, levantou-se e seguiu Jesus. Em sequência, veio a ceia juntos. A prontidão em atender o chamado agrada ao Senhor. Também Maria escutou a proposta de Deus, disse-lhe um imediato sim e passou a ser abençoada por todas as nações. À proposta humana, pede-se tempo para pensar e avaliar. À proposta de Deus, nos lançamos confiantes e de corpo inteiro. Jesus vai falar a nós, nos próximos domingos, de nossa missão. Não importa nossa pequenez. Hoje, coloca como condições iniciais ter um coração misericordioso e, portanto, em conversão, escutar o chamado, seguir o Senhor, fazendo com Ele um só coração e uma só alma. Por isso reafirmamos, todos podem ser chamados a construir o reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é reto e realizá-lo com vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, tendo acolhido o dom da palavra de Deus, voltamo-nos ao Senhor em prece, apresentando-lhe nossas necessidades e as do mundo inteiro. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, vós que desejais o amor e não o sacrifício, ajudai-nos a viver o amor fraterno em atitudes concretas e fecundas, como frutos da Eucaristia. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, somos pecadores, mas sabemos que nos chamais a vos seguir. Concedei-nos responder ao vosso chamado, vivendo em contínua conversão. Rezemos juntos. Senhor, concedei-nos a vossa misericórdia. Senhor, vosso Filho veio ao mundo como médico do corpo e da alma. Concedei a todos os nossos doentes experimentar a vossa presença e conforto, especialmente nos sacramentos da penitência e da unção dos enfermos. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, Abraão viveu da fé e da esperança que não decepcionam. Dai-nos, nos momentos da fraqueza e dúvida, o dom dessa mesma esperança que nos anima a anunciar o vosso reino. Rezemos juntos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Olhai com misericórdia para nós, Senhor, e concedei-nos sempre o vosso amor,
como sustento em nosso viver, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 11º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre a misericórdia e a gratuidade. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.